Vejam que eu afasto as mandíbulas e este ângulo será aumentado. Aproximo as mandíbulas e este ângulo é diminuído. Conectando o ponto ANS com o ponto XI, do mesmo gênero o ponto PM com o ponto XI. Nós obtemos assim um ângulo ANS-XI-PM que é responsável pela altura da cara terceira inferior. Fazendo assim a medição deste ângulo, nós podemos compreender se o paciente possui a altura elevada, reduzida ou está dentro da normalidade, pois o estado de normalidade já é dado e medido. Vamos ver quais valores desta normalidade são. Eu vou repetir mais uma vez o que está escrito nos slides, pois assim será entendido muito melhor. Pronto, a descrição está no inglês. E neste caso, podem ver o ângulo obtido. O ponto ANS, ponto XI, ponto PM, o ângulo ANS-XI-PM entre eles. E este ângulo entre eles é a nossa altura da mordida que está determinada. Fazemos a medição e comparamos com o padrão. Prestem a sua atenção que o padrão é 45 graus, mais ou menos 4, ou seja, 41 graus está dentro da normalidade, pois temos 45 menos 4 é igual aos 41 graus. Da mesma maneira, 49 graus também é normalidade, pois temos 45 graus e o erro é de 4 graus. Somando 45 com 4 é igual aos 49 graus, que está dentro da normalidade. Eu mostrei a propósito estes dados de acordo com os autores diferentes, de acordo com universidades diferentes que fizeram esse estudo nas pessoas mortas. E nós podemos usá-los no nosso trabalho. Vamos medir. Vejam que no nosso primeiro caso, obtivemos a mordida aberta com 59 graus e, no segundo caso, 45 graus. O segundo caso está dentro da normalidade, ou seja, 45 graus mais ou menos 4 graus. Com outras palavras, temos 45 graus, que é a normalidade perfeita. Mas o nosso segundo ângulo é 59 graus. Assim, 45 mais 4 é igual a 49. De outras palavras, temos uma diferença de 1 centímetro. Logicamente, este paciente possui a altura da mordida mais elevada. Ele deve diminuir a altura da mordida. Mas isso já é outra história, pois além de que nós temos os dados de padrão, estes dados são para a mordida dentro de normalidade. Mas nós temos os pacientes com um tipo de rosto hiperdivergente, ou seja, a mandíbula é crescida para baixo e outro caso é quando a mandíbula é crescida para frente. Para o primeiro tipo de crescimento, é normal quando existe o parâmetro elevado dos ângulos ANS, XI e PM. Por isso, nem cada paciente necessita de reduzir a altura da mordida se ela é elevada de acordo com os dados. E, da mesma maneira, nem cada paciente, de acordo com as imagens de raio-x, deve aumentar a altura da mordida se esta estiver reduzida. A coisa é que Dozen faz uma proposta de uma teoria se os dentes são desgastados. Ocorre assim a compensação alveolar dentária e o osso é crescido. Deste modo, a altura é compensada. Isso não é verdade, mas a avaliação da altura da mordida deve ser feita não só com o uso das imagens de raio-x. Foi exatamente por essa razão que eu comecei por dizer que existem muitos métodos, pois cada método permite-nos de realizar a reavaliação. A comparação com os dados diferentes dá-nos para entender se estamos no caminho certo ou errado. E a coisa mais importante no nosso trabalho de determinação da altura da mordida é o modelo diagnóstico de cera, onde vocês podem observar as dimensões das coroas, posição dos dentes, a relação entre as mandíbulas e a prótese temporária. Estes dois elementos permitem vocês de não fazer o erro, pois mesmo se de acordo com os números vocês precisarem de aumentar a altura da mordida, mas você vê que o paciente possui os dentes grandes, então neste passo deve parar, pois neste caso a dimensão dos dentes faz um papel mais importante de todos. Ele deve ser natural. A altura da mordida que se altera dependendo do movimento da rotação, ou seja, o ângulo aumenta ou reduz, não faz muita importância clínica no desenvolvimento da patologia. Por isso, não tenham medo. Se vocês precisarem de aumentar a altura da mordida, podem aumentar. Se não precisarem de aumentar a altura da mordida, não aumentem. Neste passo não é necessário ter medo, é necessário usar os seus cálculos e conclusões diagnósticas. Eu insisto como a primeira
primeira etapa. Se o paciente possuir a altura reduzida e você sabe que esta deve ser aumentada, esperem, por favor. Não façam um polimento, não façam a instalação das coroas. Façam um split para a altura da qual necessitam. Se o paciente estiver em boas condições, você fez a palpação, da qual vamos falar mais em frente nos nossos vídeos, você fez o questionário, você fez o cálculo de índice de oclusão, a altura da mordida é adaptada pelo nosso paciente, então pode fazer o passo seguinte, ou seja, a prótese temporária. Com a base desta prótese, você pode determinar se o paciente se sente bem e se existem os dados objetivos que com ele está tudo bem. Se está tudo bem, então o passo seguinte é a prótese permanente. Por que eu sempre falo disso? Pois frequentemente os dentistas chegam em conjunto com o técnico ou com o paciente e na consulta eles fazem muitas perguntas. O paciente chegou, os dentes são polidos, fizeram a instalação temporária, tudo foi feito muito rápido, parece que está tudo bem. E depois o paciente faz as reclamações. Ele não pode abrir a boca, mastigar ou poderá haver outros problemas. Com isso tudo, já existem lá 32 unidades de dióxido de zircônio que são colados com muita intensidade. Agora você não pode dar o passo para trás. Se este problema apareceu capa, então tirem esta capa e o paciente pode voltar ao estado onde ele não se sentiu provavelmente muito bem, mas pelo menos melhor do que poderia ser. É necessário fazer a restauração nova, refazer isso tudo. É preciso fazer mais tempo e gastar euros. Por isso, mais uma vez, eu insisto a vocês para realizar o processo diagnóstico. Eu mostrei a vocês um método muito bom que vai servir como um instrumento muito eficiente no planeamento da prótese total. Obrigado pela sua atenção. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Estamos à espera das suas perguntas. Façam os comentários, façam os likes, façam a subscrição, convidem os seus amigos, façam reposts e nós vamos estar agradecidos. Muito obrigado. Até logo.